Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, ou seja, da forma que você achar melhor para o nosso canal aqui no YouTube, mais precisamente o nosso grupo de pesquisa da Universidade Paulista, a UniPEAD, que é registrado na CNPq com o nome de Encontros Interculturais na Educação à Distância, narrativas de vida de diferentes Brasis. Meu nome é Bruno César dos Santos, sou professor da Universidade Paulista e da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação, e hoje gostaria de convidar você a conhecer um pouco de um estado que é muito famoso, traz diversos imaginários, mas ao mesmo tempo uma gama de narrativas de vida que muitas vezes não é conhecidas por nós brasileiros, que seria o estado de Santa Catarina, ou, como eu gosto de colocar, e você vai ver a partir de agora na nossa apresentação, o estado de Santa e principalmente belíssima Catarina, tá? Esse material foi elaborado junto com a professora Ana Lúcia, infelizmente ela não está me acompanhando aqui hoje, mas de qualquer forma, nos próximos vídeos vão ter os nossos encontros, os nossos crossovers aqui presentes, tá certo? Então, como a gente sempre pede aqui no material no YouTube, se inscreve no nosso canal, faça a sua devida curtida, coloque comentários, se quiser participar, também registra lá, nós temos os vídeos da Roseli, da Mônica, da Simone, e do meu querido Paraná, tem também da Valquíria falando sobre o Rio Grande do Sul, e temos uma gama de convidados que estão fazendo esse tour das narrativas de vida, das experiências que nós temos pelos estados do Brasil, tá certo? Então, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, tá? E eu sempre coloco que o meu é @brcesar01, que você me encontra nas redes sociais. E a partir disso, o que você vai começar a perceber, registrar a partir de hoje, tá? Nós vamos falar um pouco sobre Santa Catarina, porque para muitos de nós, a gente sempre associa o estado de Santa Catarina a duas coisas. A gente sempre associa, num primeiro momento, ao que você vai ver aí na tela agora, ou seja, ao frio, em especial. Até coloquei aqui na forma de meme para a gente brincar um pouco, né? Eles estão chegando, os bonecos de neve de Santa Catarina. Só que não tem uma grande quantidade de neve como a gente vê em muitos filmes, principalmente filmados na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Mas, de qualquer forma, nós brasileiros sempre utilizamos o meme. Ou a situação contrária, o calor do litoral, né? Essa foto aí é de uma matéria jornalística publicada pelo Nossa Santa Catarina, né, retransmissora da TV Globo no estado de Santa Catarina, no Jornal do Almoço, em que nós temos aí até o cachorro na praia e eu não, tá? Ou seja, temos sempre essa ligação com o frio e ao mesmo tempo com o calor. Então hoje eu gostaria de bater um papo passando sobre diferentes narrativas desse estado, ao mesmo tempo conhecer um pouco desse percurso que o Estado tem na história do nosso país e, obviamente, trazer algumas narrativas de vida de uma região que não é tão conhecida pelos brasileiros, embora tenha a cidade de Chapecó como referência, ou seja, o oeste catarinense. Então, convido você, a partir de agora, a conhecer essa jornada que a gente faz junto ao estado de Santa Catarina, tá certo? E a partir disso, o que a gente vai notar? Vamos fazer alguns registros aí até para você contextualizar. Se você já conhece, coloca aí nos comentários o que você já visitou, ou ao contrário, o que você conhece um pouco desse estado. E se você também é de outras regiões, aí eu já vou fazendo um disclaimer, tá? Ou seja, pode ser que eu falte com algumas informações aí sobre futebol, sobre turismo, sobre alimentação, sobre as narrativas de vida, sobre os estudos. Se você é de Santa Catarina, coloca aí também, faz os seus questionamentos, que a gente vai produzir outros vídeos, outros materiais, inclusive em âmbito regional. Então, essa colaboração ela é muito importante para nós a partir de agora. E já que nós estamos falando sobre colaboração, a gente conheceu que o estado de Santa Catarina é considerado o sexto PIB nacional, tá? E ao mesmo tempo tem aproximadamente pouco mais de 7 milhões de habitantes. Isso é o registro de 2019. Lembrando que nós estamos gravando esse vídeo em 2022, mais precisamente na primeira semana de novembro de 2022. As principais cidades por população e, obviamente, por economia seriam, respectivamente, a cidade de Joinville, a capital Florianópolis, Blumenau, São José, que está ali na região da grande Florianópolis, Chapecó, no oeste, Itajaí, no sul, Criciúma, no litoral, Carvoeiro, Jaraguá do Sul, Palhoça e Lages. A sua constituição étnica de forma geral, obviamente a gente vai ver um pouco da história, ela é por indígenas, ao mesmo tempo por pretos ou negros, de acordo com o registro do IBGE, e também por imigrantes. Nós temos uma grande quantidade de imigrantes que seriam, historicamente, os portugueses, espanhóis, italianos e alemães, mas também em menor quantidade, ucranianos, suíços, entre outros. Aí eu até gostaria de fazer um pequeno parênteses,
E nós vamos notar que o estado de Santa Catarina tem sim uma grande quantidade também de imigrantes. Inclusive uma pesquisa que eu realizei há 6 anos atrás, junto com uma orientanda de iniciação científica da Unip, falando sobre os haitianos na região oeste. E aí colocado. Aliás, infelizmente, hoje, você já me conhece, para quem me conhece, eu sempre estou com camisa de time de futebol, mas por conta do frio aqui de São Paulo, eu estou com a camisa da Chapecoense por debaixo aí para fazer referência. Mas se você torce para o Joinville, torce para o Avaí, torce para o Criciúma, torce para o Hercílio Dias ou ainda por cima para o Figueirense, eu peço minhas desculpas, mas depois nos outros vídeos a gente comenta um pouco sobre esse lado mais esportivo, futebolesco do estado de Santa Catarina, tá certo? Então, só para contextualizar, essas são as principais informações sobre o estado do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, tá? Então, vem comigo para a gente continuar aqui a conhecer um pouco mais sobre essa relação que o estado tem. E você pode observar aí no seu canto direito do vídeo, aí tem uma representação mais ou menos das regiões administrativas, ou seja, nós temos o oeste catarinense e por consequência, as suas regiões administrativas, que vão desde São Miguel Oeste até Joaçaba. Ah, que saudade, Joaçaba e Concórdia, e já eu conto por quê. No norte catarinense, nós temos ali Joinville e São Bento do Sul. No Vale do Itajaí, nós temos de Itajaí até Ituporanga e Blumenau. Na parte serrana, Campos de Lages e Curitibanos. No sul catarinense, nós temos Araranguá, Tubarão e Criciúma. E, obviamente, na parte mais política, inclusive onde está a capital, Florianópolis, Tijucas e Tabuleiro. E, por consequência, a economia do estado está centrada em 3 grandes polos, mais precisamente na área de máquinas, e também na área de cerâmica, como também numa segunda parte extrativista com carvão. E depois, obviamente, dentro do agronegócio, que nós vamos ter milho, maçã, fumo, uva, o gado de corte, né? Mas nesse caso com frango e com porco, e obviamente com o turismo. Então, essas são as principais atividades do estado de Santa Catarina, e a gente vai perceber que é um pouco do reflexo do nosso país, do Brasil como um todo. Só que, a partir daí, a gente começa a ter algumas peculiaridades tipicamente locais do estado catarinense, que seria, do ponto de vista histórico, e aí eu faço um retrospecto rápido aqui, eu peço desculpas se eu estou sendo raso, mas porque a gente quer falar um pouco sobre narrativas de vida. E aí eu trouxe algumas coisas para você que está assistindo o nosso vídeo, que é mais ou menos a seguinte, dá uma olhada só. Então, historicamente, o estado de Santa Catarina, ele tem os seus primeiros registros históricos por volta de 1515, né, com Juan Díaz Solis, em que ele nomeou como a Baía dos Perdidos, até por conta de um barco, de uma nau que ali naufragou. Aliás, uma pequena curiosidade aqui. O estado de Santa Catarina tinha a criação de um museu náutico e, em especial, as técnicas de produção de barcos de madeira praticamente foi desenvolvida ali com os caiçaras e que é praticamente peculiar daquela região, tá? Aquela região que nós estamos falando ali, a região de Ilha de Santa Catarina, como você vê aí no canto do mapa, era habitada por índios carijós do tronco Tupi-Guarani. Meados de 1526, aí nós temos a chegada de Sebastião Caboto, né, um italiano a serviço da coroa espanhola, em que ele começou a fazer os primeiros registros de mapas, tanto que foi registrado ali como mapas da ilha de Santa Catarina, do Porto dos Patos. Há uma discussão sobre o nome de Santa Catarina, alguns dizem homenagem, outros dizem, por sua vez, que e eu digo outros no sentido dos historiadores, outros, por sua vez, que era uma representação à mulher de um dos navegadores, mas a gente deixa em aberto aí essa discussão, até porque para cada um possa fazer suas narrativas, suas histórias, seus fatos e seus conteúdos como um todo. E a partir desse momento, entre os séculos XV e XVI, a gente começa a ter um nascimento aí, de uma forma geral, de uma forma contínua, com os primeiros registros, com a chegada dos bandeirantes, ou seja, todo aquele processo desbravador que começa no estado de São Paulo, perpassa pelo Rio Grande, vai até o Mato Grosso, Goiás. A mesma coisa acontece com Santa Catarina, que é o registro, os primeiros assentamentos, em especial ali na região onde é atualmente Florianópolis, com o nome de Nossa Senhora dos Desterros. Muitos anos mais tarde, para quem não sabe, Santa Catarina era um dos últimos polos, o último ponto do sul, que praticamente dava contato e chegava à Bacia do Prata. Ou seja, muitas vezes os espanhóis tentavam invadir o Brasil, tanto que em meados de 1777 houve a invasão espanhola, mas simplesmente houve um recuo através do Tratado de Ildefonso. E a partir daí, já quando a gente começa, que é o que se constitui como a história de Santa Catarina, a gente vai notar que em meados de 1829, a chegada dos alemães no estado, e um pouco depois, por volta de 1877, a chegada de italianos, que é praticamente a construção do DNA do que a gente observa de todo o oeste,
com os italianos, e ao mesmo tempo aquela região de Blumenau, por volta de 1850, com o Dr. Herr Blumenau, e Joinville, como por sua vez ali Tijucas, e há uma mescla, obviamente, desse processo de civilização e esse processo de ocupação e de apropriação do território junto aos indígenas também e os moradores originais ali de toda essa região. Tá certo? Então, obviamente, depois, no final desse vídeo, vocês vão ter aí nas fichas, eu vou sugerir algumas leituras para quem quiser aprofundar e conhecer um pouco mais a respeito dessa história. E, por fim, um dos registros históricos mais intensos é a Guerra do Contestado, aí por volta de 1912, 1916, e não menos importante também, nós tivemos a Revolução Farroupilha, que houve uma tentativa de transformar Santa Catarina numa república. Tanto que os farrapos transformaram a cidade de Laguna, uma cidade muito bonita, na minha opinião. Aliás, outro disclaimer, não estranho eu falar bastante de Santa Catarina, porque é um estado que tive a oportunidade de conhecer tanto na minha adolescência, quanto já adulto, por conta do trabalho e por conta do esporte, né? E Laguna era conhecida como Juliana de Laguna. Eu fiz algumas reproduções, obviamente aqui na parte de cima seria os farrapos e, por consequência, a Guerra do Contestado, que reuniu algumas regiões pobres do oeste de Santa Catarina e de demais regiões. Então, a partir daí, frente a esses primeiros cenários, espero que tenha ficado claro, pelo menos, todo esse percurso, historicamente, de uma forma rasa, em menos de 3 minutos, sobre o que é o estado de Santa Catarina. Mas, a partir daí, a gente começa a observar que existem muitas narrativas dos imigrantes, dos indígenas, ao mesmo tempo dos pretos. Se a gente pegar um pouco de Cruz e Souza, lá em Florianópolis, existem vários textos maravilhosos que por muito tempo foram deixados de lado do ponto de vista escolar, do ponto de vista educacional, até mesmo do ponto de vista histórico. Então, para você aí, catarinense, paranaense, gaúcho, paulista, enfim, essa gama que o Brasil faz parte, mesmo que você seja estrangeiro, fronteiriço, no caso ali do lado de Chapecó, São Miguel do Oeste e tudo mais, que já faz fronteira com a Argentina, é uma oportunidade muito grande de conhecer essa mistura tipicamente peculiar entre um litoral com uma água muito quente e ao mesmo tempo límpida, até mesmo cruzando o estado com as montanhas, chegando até a Argentina e tudo mais. Então, é um passeio a um país que literalmente está dentro de um estado, que é Santa Catarina. E ó, já vou chamando a atenção, eu não estou sendo pago pelo Estado, não estou sendo pago por nenhuma prefeitura e assim por diante. A ideia, pelo menos, é trazer essas narrativas aí presentes. E dentro dessas narrativas, o que a gente vai conhecer? Nós, no nosso grupo de pesquisa, utilizamos diversos autores, como vocês estão vendo nos nossos vídeos. Tanto trabalhos de autorias nossos, com iniciação científica, graduação e pós-graduação, e, obviamente, com os professores. Tem o livro da Roseli aí, depois vocês podem ver no nosso conteúdo, da Débora também, eu mesmo, com alguns artigos publicados, e também com outros professores e professoras. Aí você pode aprofundar sobre observar o que são essas narrativas de vidas que estão espalhadas pelo Brasil e que, obviamente, a gente organiza na Universidade Paulista e no EAD. Aqui, hoje, eu trouxe um autor argentino, em homenagem à nossa Cielito, né, que é o Carlos Medrano, que ele vai dizer o seguinte: a ideia de narrar essas múltiplas narrativas são uma forma de identidade para que as pessoas e todas as demais se reconheçam nesses contos, nesses relatos. Ou seja, as narrativas de vida é uma forma de auto-interpretar e, ao mesmo tempo, perceber você, sujeito, eu, todos nós, na constituição da identidade de cada um nós carregamos. Não vou aqui discutir sobre identidade, mas a gente tem que entender que essas narrativas é uma forma de trazer situações concretas. Tanto que a gente vai perceber aqui nesse vídeo, eu trouxe alguns aspectos sobre imigração, ao mesmo tempo sobre rivalidades esportivas, um pouco sobre humor entre diferentes municípios, tá? E também um pouco sobre política e sobre turismo. Em suma, e para a gente fechar esse percurso, vou trazer aqui uma dissertação de mestrado que foi defendida numa universidade no Rio Grande do Sul, mais do que de qualquer forma, está naquela região oeste que a gente já vai conhecer, falando sobre as pessoas do oeste catarinense. Então, aconchega aí para a gente conhecer um pouco desse percurso a partir de agora, tá? E frente a todo esse cenário, frente a todos esses elementos, eu gostaria de primeiro apresentar alguns municípios que literalmente a gente vai notar que têm um poder econômico, político no estado, mas ao mesmo tempo que se tornam fontes, representações regionais desse estado. Esse material que eu trouxe aqui foi publicado no jornal Diário Catarinense, que faz parte do grupo
nossa Santa Catarina. Então, você vai perceber que esse infográfico e muitos materiais que eu trazer agora são de veículos de comunicação, como também produzidos por pesquisadores locais. Então, quais são os municípios? E só para fazer uma contextualização, o infográfico que você vai ver agora, ele faz parte de uma matéria jornalística, depois está o link lá, falando sobre o poder do Estado e como ele está visualizado em diferentes partes. Ah, Bruno, então nesse sentido é aí que nasce a rivalidade dentro do estado de Santa Catarina por conta dos gaúchos não, desculpa, por conta dos alemães, ao mesmo tempo por conta dos italianos. E Bruno, por que você falou gaúchos? É porque determinadas regiões fronteiriças estão mais próximas. Então, algumas partes do sul de Santa Catarina se identificam com alguns gaúchos. E do norte de Santa Catarina se identifica com os paranaenses, enquanto que, por outro lado, tem o pessoal de Florianópolis tem uma própria identidade, como se fosse o manezinho da ilha, com um sotaque tipicamente português, e do oeste, por sua vez, próximo ali com a fronteira, com a Argentina, e com um certo visco dito italiano. Óbvio, tudo isso é um rol de narrativas para você conhecer a partir de agora. Então, quando você começa a olhar aí na tela para a gente perceber, o que a gente vai notar? Cada uma das cidades aí colocadas estão, ao mesmo tempo, com uma grande quantidade de população e PIB também. Por ordem aqui, nós temos, num primeiro momento, a cidade, que é a capital, Florianópolis, que, no geral, sempre vai estar ligada ao poder. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que a maior cidade e tem o maior PIB, inclusive em população, é maior até do que Florianópolis, é a cidade de Joinville. Na sequência, nós temos a cidade de Itajaí, onde tem um porto e, ao mesmo tempo, boa parte dos produtos, tanto de agro como também de indústria e máquina pesada, saem de Itajaí. Na sequência, nós temos uma cidade historicamente rica, principalmente pela planta têxtil e a sua relação com o rio, que é Blumenau. E depois nós temos Criciúma com a extração de carvão. Na sequência, nós temos a Terra do Pinhão, que é Lages, e, obviamente, no oeste, praticamente uma referência à cidade de Chapecó com as suas missões. Só fazendo uma contextualização, cada um desses pontos aqui são, respectivamente, pontos turísticos ou referências econômicas nas cidades aí colocadas. Então a gente vai perceber, tanto que eu trouxe uma fala aqui do Luiz Henrique da Silveira, que já foi senador, já foi governador, mas essa fala de 1975 que ele diz o seguinte: Santa Catarina é na realidade um estado com 3 capitais, uma localizada no litoral, que seria Florianópolis, outra no norte, que seria Joinville, Blumenau, sempre numa disputa, e uma terceira no sul, que ficava entre Criciúma e Lages. Bruno, e Chapecó? Chapecó começou a ganhar com o tempo visibilidade por conta do rol de economia existente lá, inclusive com o agronegócio, com a Aurora, com o time de futebol e com toda a história já fronteiriça ligado aos índios. Daí nós temos municípios como Xanxerê, São Carlos, mesmo São Miguel do Oeste, e assim por diante. Aliás, uma das coisas que vocês vai ouvir aqui nesse vídeo, e assim por diante, tá? Se você assistiu todo esse vídeo, comenta lá e coloca e assim por diante, tá? E assim por diante, Santa Belíssima Catarina. Aí eu sei que você assistiu esse vídeo e tá participando como um todo nesse fluxo aí colocado. Tá certo? Aí o que a gente vai notar? Um outro tipo de volume de histórias que a gente vai poder perceber sobre Santa Catarina, sobre narrativas de vida, é aquilo que eu comentei. Em 2016, eu e a Giovane, uma aluna lá de Chapecó, só que hoje ela mora em São Carlos, a gente pesquisou um pouco sobre um êxodo de imigrantes vindos do Haiti por meio do Acre, por meio da Venezuela, e que hoje nós temos praticamente espalhados em Santa Catarina, trabalhando na indústria frigorífica, como também no Acre, em Manaus, e uma parte também em São Paulo, trabalhando também no agro. Tá? Mais precisamente, só para você ter uma ideia, nós trouxemos o relato de certos imigrantes e dentro desses relatos nós tínhamos muitas vezes pessoas que eram muitas vezes engenheiros, tinham formação em nível superior, mas vinham trabalhar aqui no Brasil por conta do terremoto, do contexto lá do Haiti, em empresas como as fotos que vocês colocam aí agora. Essa foto aí foi tirada lá em Chapecó, né, na planta da Aurora, e aí eu trouxe um infográfico aqui falando sobre alguns dados da imigração haitiana em Santa Catarina. A estimativa, na época, 2017, 2018, porque depois houve uma leva de venezuelanos para trabalhar na indústria pesada, em especial na construção, tá? Por volta de quase 4 mil pessoas ali na região leste, mais precisamente em Itajaí, Blumenau, Navegantes e Balneário Camboriú, como também temos uma quantidade por volta de 3 mil, mais ou menos, solicitando pelo menos cadastro único nos programas sociais do Estado. Só que, na verdade, a quantidade de imigrantes, e a gente percebe que o Estado tem uma grande quantidade, quase 6 mil.
Então a gente vai notar que praticamente 20% dos imigrantes que estiveram e vieram para o território brasileiro estão no estado de Santa Catarina, tá? E muitas das vezes, muitas narrativas num primeiro momento sofreram preconceito, sofreram situações de exclusão, tanto por conta da cor pele, por ser preta e tudo mais, ou por ser negra, ao mesmo tempo por dificuldade com o idioma, muitos só falavam creole, falavam um pouco do francês, e obviamente trabalhavam em situação de vulnerabilidade. Houve uma gama de ONGs, inclusive aqui em São Paulo, ali na região do Brás, como também em Santa Catarina, tentando acolher todas essas pessoas, mas obviamente elas passaram por uma diáspora, elas se espalharam pelo estado de Santa Catarina, alguns voltaram para a Venezuela, outros para a Colômbia, e outros estão e continuam no território brasileiro. Então, nos relatos que a gente tem das narrativas de vida dessas pessoas que nós entrevistamos em 2016, todos falavam ao mesmo tempo desse acolhimento tipicamente brasileiro, mas por outro lado, um acolhimento sempre subalterno, ou seja, de trabalhar em atividades que, além de pagar muito pouco, muitas vezes eram temporárias ou que requeriam um esforço acima do normal, sem precisar do intelecto ou do desenvolvimento de conhecimento que talvez eles adquiriram lá no Haiti. Tá? Então, esse é o segundo tipo de narrativa que a gente tem no estado de Santa Catarina. O processo de receber imigrantes ao longo da história, mas que, cada vez mais, esses imigrantes estão numa relação de marginalização. E a partir daí, o que a gente vai notar? A gente vai perceber que temos aí um terceiro tipo de história, que são as rivalidades. O estado de Santa Catarina, por ser relativamente pequeno, não pequeno na sua extensão, mas na quantidade de municípios, comparados com Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, ou mesmo Minas Gerais, a gente vai notar que existe uma grande quantidade de troças, de brincadeiras, que começou praticamente com a Prefeitura de Curitiba a utilizar o seu canal institucional nas mídias sociais, em especial na época no Facebook, para mostrar que a cidade ela era inclusiva. E o que acaba acontecendo? Como boa parte dos negócios, das atividades são do turismo, uma prefeitura começou a provocar com outra a partir de 2019. Obviamente que durante a pandemia isso arrefeceu e agora retomou-se novamente. Tanto que foi eleito por conta do turismo, em Gaspar, um dos melhores parques aquáticos do Brasil. E a partir disso começou uma brincadeira. Como é que se diverte em Blumenau? Porque não tem um parque legal, e como se diverte em Gaspar. E aí nós temos aí um hall de memes muito interessantes que depois eu vou disponibilizar para vocês poderem conhecer um pouco. E tem essa rivalidade velada, mas num tom bem humorado. E é interessante que aqui nós temos até um intruso, né? Ou seja, Indaial já começa a fazer até as brincadeiras. Ou seja, se de dia você vai para o parque, de noite você pode curtir um pouco o torneio de verão de Indaial, para dar um pulo por lá, tá certo? Então, a gente vai perceber que tem muitos memes com essa relação do turismo, com essa relação do entretenimento e com muito do humor. A gente pode falar um pouco sobre Pomerode, que tem um ambiente muito interessante, inclusive um parque de inverno. Obviamente, Penha, com Beto Carreiro. Além disso, nós temos Joinville, nós temos Blumenau com a Oktoberfest. Daí nós temos várias festas sempre ligadas à carne ou ao agro, que vai desde Treze Itilhas, passando por São Bento do Sul, Chapecó, Concórdia, assim por diante. Então, a gente vai notar que muitas dessas cidades vão criando suas histórias que vão mesclando imigração, ao mesmo tempo sua relação de comemoração com a agricultura ou com o agronegócio, ou ainda por cima com o entretenimento, como vocês viram aí agora há pouco. Existem outras brincadeiras também que rodam em mídias sociais, isso daí foi retirado nesse ano, né? Essa de expectativa para novembro é recente, essa semana, tá? Ou seja, a expectativa era de calor, já curtia a praia, mas a realidade, por conta das frentes frias, do fenômeno Laninha, nós temos aí chinelão e andando de meião. E, do outro lado, aqui foi feita uma brincadeira, né, do município de Itajaí, dizendo que é a cidade mais segura, ao ponto da personagem Mallory, interpretada pela Sandra Bullock, e agora me deu um branco o nome do filme, em que é feita uma alusão à foto de fundo, à região central de Itajaí, ou seja, a cidade mais segura do estado de Santa Catarina, segundo ela, se autodeclarando. E, ao mesmo tempo, ela podendo andar cega com o celular na mão, sem sofrer qualquer coisa. Então, foi feita aí uma brincadeira à parte. E depois, na sequência, o que a gente vai notar? A gente vai ter um outro tipo de rivalidade muito comum que é dentro do esporte. Vou falar por uma delas, porque eu já fui atleta, treinei judô e tudo mais, e tive a oportunidade de fazer parte de algumas equipes. E contratado, inclusive, de participar de equipes que vocês vão conhecer agora. A mesma coisa acontece com algo que está predominantemente no Brasil, que é o futebol. Aí o que a gente vai notar?
existe uma grande quantidade de blogs, de personagens, inclusive dando vida aos times e aos mascotes locais ali de Santa Catarina. Ou seja, essa coisa de regionalidade também passa para outras modalidades esportivas. Eu trouxe no futebol aqui agora, só para você conhecer rapidamente, times como esse daqui, faço um pequeno disclaimer, né? Ou seja, aí está o frame de 2022, ainda não está pronto de 2023, que foram os times, respectivamente, o Avaí, o Figueirense, o Brusque, que é da terra da Havan e tudo mais, é atual campeão, tá? O Marcílio Dias, o Barra, o Camboriú, o Joinville, a Chapecoense, que nós conhecemos infelizmente, né? O Concórdia e Hercílio Luz. O Próspera, como o Juventus, eles caíram para a segunda divisão e subiram o Atlético Catarinense ali de São José e também subiu o Criciúma, que é ali onde começou o time, a história de Felipão e tudo mais. Para quem não conhece, dá uma pesquisada que ali o time do Criciúma foi campeão da Copa do Brasil e é ali que projetou quem a gente conhece como trouxe títulos para o Grêmio de Porto Alegre, trouxe títulos para o Palmeiras, trouxe títulos para a nossa querida seleção. Aliás, que 2022 vem o Hexa para o nosso país. Então a gente vai notar que também no futebol são utilizados mascotes que representam um pouco as características de cada município, não só necessariamente do time. E aí você vai ter as rivalidades. As maiores rivalidades estão sempre ligadas a 3 grandes cenários. Avaí versus Figueirense, que é o clássico da capital. Por sua vez, Joinville e Criciúma, ou Joinville em Blumenau, e, obviamente, a Chapecoense sempre ali no meio, tentando peitar. E um 6º time agora, que é o Brusque, que praticamente tem um financiamento da Havan, do Luciano Hang e tudo mais. Então, a gente vai notar que cada um dos times tentam, obviamente, continuar essa regionalidade e esse percurso aí colocado. A partir desse momento que quando a gente começa a sair do futebol, aí entra no esporte. Junto com os Jogos Abertos do Interior, que é conhecido como a Olimpíada Caipira do Estado de São Paulo, o segundo maior evento de esportes do Brasil é os Jogos Abertos de Santa Catarina. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de 3, em Concórdia, em Chapecó e também em Blumenau, tá? Quando eu era atleta, fiz judô e tudo mais, e tive a oportunidade de competir. É um evento que traz praticamente os principais atletas que estão se profissionalizando ou profissionais em modalidades que muitas vezes não são conhecidas, como o vôlei, o próprio judô, handball, o jiu-jitsu que entrou agora. Então, esse evento vai ocorrer daqui 1 ou 2 semanas, tá? A partir do dia 11 até o 20 de novembro. E aí tem muitas histórias de atletas, tanto do ponto de vista de diversão, de entretenimento, como também, por sua vez, um pouco de raízes formadas nos clubes locais, tanto nesses clubes de futebol que eu apresentei agora há pouco, como também representando as cores da cidade. Eu já representei a cidade de Concórdia, por exemplo, tá? Então, esse é um dos motivos que eu estou aqui trazendo, porque eu estou falando tão bem de Santa Catarina. Mas gostaria de conhecer muito mais. Tem municípios com histórias maravilhosas. Eu lembro até de Nova Trento, por exemplo, tem uma igreja para quem é católico, para quem é cristão, de conhecer a história um pouco de Madre Paulina. É estupefatamente maravilhosa a história como um todo. E dentro desses cenários, a gente tem um outro polo também de contar histórias, ou seja, pessoas visitando, viajando dentro do estado, como também pessoas de outros estados, conhecendo um pouco desse histórico que também é criado por formas de narrativas, relatos, e também se apropriado do ponto de vista publicitário e econômico, que é os roteiros turísticos de Santa Catarina. Boa parte das pessoas só conhecem a grande Florianópolis, mas essa Costa Verde, mar ali com governador Celso Ramos, ou Caminho dos Príncipes com Joinville, com a linda, maravilhosa São Bento do Sul, ou o próprio Vale Europeu ali, quando a gente tem Jaraguá do Sul, a gente também tem Rio do Sul, Blumenau, a Serra Catarinense ali, com a Serra do Rastro, e os Encantos do Sul e os Caminhos do Canyons são maravilhosos, juntos com o Grande Oeste. Os caminhos da fronteira aqui já São Miguel do Oeste e o Vale do Contestado. Então, a gente vai notar aqui que nós temos muitas possibilidades, rotas que são fáceis de reconhecer, inclusive na estrada. O governo catarinense, em diferentes épocas, com diferentes governantes, praticamente apostaram tanto na sinalização, como também numa vocação econômica, semelhante ao que acontece com o estado do Espírito Santo e também o estado de São Paulo, que praticamente você consegue ver em placas onde você está e em que parte ou quais atividades você pode desenvolver nos municípios que fazem parte de cada uma dessas regiões. Então, observa-se também que tem uma organização histórica e, ao mesmo tempo, econômica muito factual e muito bem feita, na minha humilde opinião. Se você discorda, coloca aí no vídeo, comenta um pouco a respeito, para a gente contar um pouco mais a respeito dessa relação em Santa Catarina.
E, já que a gente está falando de narrativas de vida, eu trouxe uma matéria aqui, a Ana Lúcia trouxe com todo o carinho do mundo. Ana, um beijo, tô com saudade de você, tá? Logo, logo a gente vai fazer o vídeo de Sergipe, a gente vai bater um papo sobre isso, tá? O que acontece? Teve uma matéria recente publicada no G1, que falava sobre 10 histórias, 10 narrativas de vida interessantes. Obviamente, eu não vou comentar todas elas, o link está aí para você conhecer depois eu vou colocar na aba, em especial na descrição do vídeo e no nosso relato de vida, que é mais ou menos esse daqui. Veja só. Então, nós tínhamos aí 10 histórias emocionantes, desde a primeira policial trans do estado, ao mesmo tempo a renovação de votos em plena época de Covid, como também, pela primeira vez, e isso me cortou o coraçãozinho, né? Sem dinheiro, o pai usa sacolas de mercado e cria fantasia de princesa para a filha, né? Essa história aí contada pelo Luciano, na verdade, contado a respeito do ato do Luciano Carvalho em São Bento do Sul. Como são 10 histórias, você pode conhecer também um pouco a história do professor de música que criou um método para surdos tocarem instrumentos, ele lá de Jaguaruna, falando um pouco sobre essa relação de pessoas que não são ouvintes ouvir, ou pelo menos ter a oportunidade de trocar uma história musical. Como também os venezuelanos que contam um pouco da sua vida, sua chegada ao estado de Santa Catarina, aí são venezuelanos espalhados por todo o estado de Santa Catarina, que vão desde Videira até lá o oeste catarinense, como a gente comentou agora há pouco. E um dos principais memes que seria o Marco Velho falando sobre o famoso taca-le-pau e contando um pouco da história dele, vivendo lá em Gaspar, transformando e estudando, ou melhor dizendo, se formou como programador web, tá? Então depois vocês podem conhecer essas histórias dentro desses links que eu coloquei abaixo. Então, essas são as definições aí que eu trouxe um pouco sobre as diferentes narrativas de vida que a gente tem de Santa Catarina. E a partir daí, a gente entra numa segunda etapa de definição um pouco sobre o que são essas narrativas de vida do ponto de vista teórico. Para isso, como eu já comentei, né, em homenagem a Cielo Festino, né, que faz parte e lidera, junto com a Roseli Jimenez, o nosso grupo de pesquisa, eu trouxe um argentino aqui para a gente falar um pouco sobre o que são essas narrativas de vida. Nós baseamos nesse livro, Las Histórias de Vida, Implicações Educativas, em que ele vai falar o seguinte: o feito de narrar a nossa vida pode ajudar-nos a compreendê-la melhor. De qualquer forma, reconstruir o nosso passado pode possibilitar uma melhor construção do nosso projeto de futuro, tá? Eu não li em espanhol, mas de qualquer forma tá aí a versão aí colocada. Então, a narrativa de vida é uma autobiografia escrita, dialógica, ou seja, você dialoga com as coisas e tem um roteiro, ou seja, tem um conjunto de assuntos. Bruno, quer dizer então que, por exemplo, na psicologia, quando eu faço um relato de vida, eu estou fazendo um processo de reconhecimento e, ao mesmo tempo, evitar ou reconhecer ou observar coisas para o futuro? Sem sombra de dúvida. Então, as narrativas taca-lhe narrativas, o que a gente vai perceber? Dentro das narrativas aqui trazidas hoje, eu trouxe alguns trechos que foi publicado pela Fabiane Cris Barbeiro. Ela defendeu uma dissertação de mestrado na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, lá em Frederico Westphalen, que está perto do Passo Fundo. O título se chama Reminiscências, a tradição oral através de narrativas de vida presentes no oeste de Santa Catarina. A ideia desse trabalho era fazer com que pessoas que participaram da colonização do oeste catarinense fossem entrevistadas. Então, ela selecionou um conjunto de pessoas que tinham 67 anos e que estavam aposentadas, participaram desse processo e estavam morando em 8 cidades da 29ª região administrativa, que seria Águas de Chapecó, São Carlos, Cunhaporã, Cunhataí, Mondaí, Palmitos, Riqueza e Caibi. Nossa, Bruno, quantos nomes diferentes e tudo mais. Sim, e essa foi a pesquisa que ela realizou e defendeu em meados de 2015 e 2016. O que tem de interessante nos relatos, tá? Para quem não conhece o Grande Oeste de Santa Catarina, esse daí, põe na tela, Simões, para a gente conhecer um pouco a respeito do que a gente viu agora. O Grande Oeste está mais ou menos todo esse deslocamento que a gente tem aqui, mais conhecida como Chapecó. Nós temos aí municípios como, aqui já indo para o canto esquerdo, São Miguel do Oeste, Mondaí, Itapiranga, Dionísio Cerqueira, e observem aqui a região fronteiriça praticamente com a Argentina. São Carlos, Águas de Chapecó, então essas são as regiões aí, ou melhor dizendo, os municípios que fazem parte do Grande Oeste. E aí eu trouxe alguns relatos que seriam mais ou menos o seguinte: uma das perguntas que foi feita para esses idosos era como é que era a vida antigamente? Então,
Eu vou tentar ler aqui mais ou menos esse relato, obviamente sem a qualidade da própria pessoa que relatou. A vida era mais sacrificada, mas por fim se torna melhor que hoje, se fossem os costumes todos iguais daquele tempo lá. As famílias seriam bem diferentes do que hoje. Hoje tem muita liberdade, muitas coisas que talvez não tivesse e que não saberíamos que existissem. As famílias eram bem mais reunidas e hoje tem tanta coisa ruim. Aliás, isso reflete um pouco até um certo traço de um conservadorismo, tanto familiar, histórico, por conta dessa tentativa de controle dessa identidade tipicamente construída pelos imigrantes ou construídas aí regionalmente, tá? Isso abre bate-papo, obviamente, para certas posturas, tanto do ponto de vista histórico, sociais do Estado e das suas devidas contradições, tanto do ponto de vista político como também do ponto de vista social e cultural. Mas, de qualquer forma, esse relato mostra, pelo menos, um certo saudosismo do que havia, do que existia antigamente. E aí, uma outra pergunta que foi feita pela pesquisadora foi essa daqui. Obviamente, ela não fez essa pergunta desse jeito, tá? Eu apenas deixei um pouco mais tranquila a gravação, gravação não, o texto, que era o seguinte: o que era feito, então, para se divertir? De vez em quando, nós íamos aos bailes, porque futebol, moto na época não tinha. Se queria ir a algum lugar, tinha que ir a pé. Ah, e por que está ligar? Porque foi essa pronúncia, tá? Tinha algum lugar, tinha que ir a pé. Quantas vezes nós saímos daqui para ir aos bailes, mais ou menos uns 17 quilômetros? Meu Deus, era andar para caramba, era umas 2 horas ou 3 horas de andança. Íamos a pé, chegávamos lá quase escurecendo e já começava o baile. Terminava assim quase quando começava a clarear o dia. Não tinha hora marcada. E na época de inverno, quando se vinha para casa, aí você balançava a cabeça para baixo e o gelo caía. Chegava em casa branco de geada. Daí já era dia. Nem dormia, fazia o serviço e ia para a roça. Outro divertimento que tinha era pescar, caçar, correr em volta do bodoque, para passar o tempo, porque outra coisa não tinha. Não era como hoje, que as crianças, desde os 10 anos, têm 1001 divertimento. Bodoque, para quem não sabe, é peão, tá? Outra fala aqui, mas é um pouco mais triste, né? Dizendo que não tinha que se divertir. Por quê? Nós gastávamos muito com hospital e farmácia. O falecido pai, até quando ele morreu, ele passou por 13 cirurgias. Em questão de pasta de dente, escova, isso não gastava, porque o único jeito de escovar os dentes era chupar cana. Nós aprendemos a escovar os dentes quando tínhamos 16 anos. É mole? É mole esse relato aí, só para você perceber que alguns tinham acesso à diversão, mas tinham que caminhar bastante, nem todo mundo. Aliás, carro era uma coisa rara, transporte público mais ainda, e por sua vez você tinha que caminhar, ou seja, você tinha que ter uma relação de natureza diferente que nós temos hoje num Brasil urbanizado como o nosso, que praticamente a gente tem carro, a gente tem transporte por meio do celular, ou ainda por cima a gente tem a possibilidade de deslocar com um meio público. Naquela época, não. No máximo, bicicleta ou, se você tivesse muito dinheiro, com algum animal, em especial cavalo, burro ou coisa parecida. Tá? Então, observem aí, dentro desses relatos, um pouco dessa constituição e reconstituição da própria narrativa de vida e da sua história. E a partir daí, o que a gente vai notar? A educação, como é que seria? Aí eu trouxe um relato que seria, quando eu era pequena, eu tinha que fazer uns 5 quilômetros para ir a uma escola, a pé, eu e meu irmão. Às vezes com uma geada grossa. O meu falecido pai comprou um chinelinho, e o chinelinho era de dedo que ficava duro. Me fazia bexiga em cima, eu tirava o chinelinho, nós escondia no meio de uma moita de Taquaraçu, e nós íamos a pé descalço, a pé, de pé, descalço, em cima daquela geada que chegava a florescer o chão. Naquela época tínhamos professores bravos. Nós íamos à escola a pé. Hoje em dia, os alunos vão para a escola com ônibus que para na porta da casa. E tem gente que ainda não se dedicam. Eu sofri para estudar, meu Deus. Caminhar e caminhar muito. Era a sina desse povo. E nem por isso abaixaram a cabeça. Seguiram em frente. Agora, para outro informante, ele vai dizer o seguinte. Nós íamos lá longe. Eram 6 quilômetros. Eram todos os alunos em uma sala só. Nossa merenda era batata assada. E numa altura, nós escondíamos as batatas no meio do mato. Depois que saíamos da aula, vínhamos correndo e cada um pegava a sua batata. Ou seja, a própria relação com o alimento e ao mesmo tempo com o espaço como um todo. Tá certo? Então, essas são algumas narrativas que foram apresentadas pela Fabiane, ao mesmo tempo que eu tentei organizar aqui para você conhecer um pouco do estado de Santa Catarina, tanto do ponto de vista do turismo, do futebol, da história, ao mesmo tempo a relação que foi construída com os imigrantes, tanto os imigrantes alemães, como também italianos, em menor escala suíços e portugueses, e por sua vez, as relações de ocupação do espaço
por causada e construída com os bandeirantes na tentativa de expulsar e, ao mesmo tempo, explorar os índios como um todo. Então, espero que você tenha gostado um pouco a respeito. Deixe o seu comentário, acrescente, adicione a gente nas redes sociais e eu convido você para a gente fechar a conhecer 2 pratos muito interessantes. A polenta ao fio, o Apfelstrudel e também o peixe com farofa, ou mais conhecido como a tainha com farofa. Então, agradeço aí, qualquer coisa, tem alguma dúvida? Manda e-mail para nós, o meu e-mail é bruno.santos@docente.unip.br ou no Instagram, como também no TikTok ou no Twitter, @brcesar01. Meu TikTok tá ainda em construção, mas também as outras redes a gente pode se encontrar, tá certo? Então, desejo para você, conheça um pouco os nossos vídeos, acesse, comente e coloque comentários aí para a gente falar um pouco sobre Santa Catarina, tá certo? Um forte abraço a cada um e cada uma de vocês e, como a gente diz na Unip EAD, até a próxima. Tchau, tchau.